Eu acordava todo dia às 4 da manhã. Não era por gosto, era por obrigação mesmo. O relógio mal despertava e eu já estava de pé, arrastando meu corpo cansado até a cozinha para esquentar o café, separar o pão, colocar a marmita dele na bolsa e dar aquela olhada nos uniformes das crianças. Enquanto isso, ele roncava no quarto, como se fosse um rei deitado no trono, e eu a criada que tinha que garantir que o dia dele fosse bom. Nunca reclamei, nunca cobrei. Achava que era isso mesmo que se fazia por alguém que a gente ama. E na época, eu acreditava de verdade que amava ele. O nome dele era Eduardo, mas eu chamava de Duda. Era pintor de parede, fazia uns bicos como ajudante de obra e vivia dizendo que o mundo era injusto com ele, que ele merecia mais, que ele tinha talento, mas ninguém reconhecia, que o sistema era podre e só quem bajulava chefe ou puxava saco subia na vida. E eu, tonta, ouvia tudo, defendia ele para os outros, batia de frente até com minha mãe quando ela dizia que ele não prestava. Quando ele chegava com cheiro de cerveja, dizendo que o pagamento atrasou, que teve que fazer hora extra no bar com os caras da obra, eu acreditava. Sempre acreditava. E seguia no meu papel de mulher forte, cuidando da casa, dos filhos, dele, e ainda indo trabalhar de uniforme suado na lanchonete do shopping. Nossos dias pareciam todos iguais. Eu corria, esquentava comida, lavava, passava, atendia os meninos, pegava metrô, ficava de pé por 8 horas num balcão vendendo coxinha e suco artificial. Voltava, fazia janta e ainda ouvia ele reclamar que estava tudo sem sal. Quando ele estava de bom humor, me dava um tapinha no ombro. Quando estava mal, me ignorava. E mesmo assim, eu fazia tudo de novo no dia seguinte, por medo de perder, por medo de ficar sozinha, por acreditar que aquilo era amor. Um dia ele apareceu em casa com um celular novo. Disse que tinha comprado de um colega por metade do preço. Eu achei estranho. A gente mal estava pagando a conta de luz e ele comprando o telefone, mas calei. Achei melhor não arrumar confusão. Só que depois daquele dia, ele mudou. Passou a trancar o celular. Vivia rindo no canto. Saía mais arrumado. Trocou o desodorante de farmácia por perfume de frasco importado falsificado. Disse que era fase, que queria melhorar a autoestima. E eu mais uma vez engoli, até que chegou o dia da minha humilhação. Era domingo, e ele disse que a gente ia num churrasco da firma, que era coisa de colega. Levei as crianças para casa da minha irmã e fui toda arrumada. Botei a blusa que só usava em aniversário de parente. Fiz chapinha no cabelo, passei até base no rosto, coisa que nem lembro a última vez que tinha feito. Quando a gente chegou lá, o tal churrasco era num quintal apertado, com gente que eu nunca tinha visto. Duda me apresentou para 2 amigos e depois me largou no canto. Fiquei sentada sozinha com um copo de refrigerante morno, enquanto ele andava para lá e para cá, rindo com uma mulher de vestido colado, unha pintada e voz fina que me encarava de cima a baixo. Tentei manter a postura, mas por dentro eu fervia. Quando vi que ele foi com ela até os fundos da casa e demorou, fui atrás. Encontrei os dois conversando perto da churrasqueira velha, e quando ele me viu, fez uma cara de tédio e soltou a frase que nunca mais vou esquecer. "Cala a boca, Rebeca, tá pagando mico aqui." Na frente dela, na frente de todo mundo, como se eu fosse um estorvo, como se eu fosse a empregada que esqueceu de limpar o chão. Voltei para casa sozinha. Entrei no banheiro, sentei na tampa do vaso e chorei tudo que estava preso há anos. Chorei pelas madrugadas em claro, pelas vezes que lavei a cueca dele com sangue de ferida, pelas noites que deitei de calça jeans porque ele não queria conversa. Naquele dia, algo dentro de mim quebrou. E junto com aquilo, nasceu outra coisa. Uma vontade absurda de devolver tudo. De fazer ele sentir na pele. Mas não com barraco, não com escândalo. Eu ia fazer diferente. Eu ia destruir ele no silêncio. Se você está aqui ouvindo minha história, é porque alguma parte sua se identificou. E se eu puder pedir uma coisa antes de seguir, é que você se inscreva nesse canal. Porque tem muita mulher nesse mundo que ainda acha que precisa aguentar tudo calada.
Mas juntas, a gente aprende que dor nenhuma é eterna e que silêncio, quando bem usado, também vira arma. Na segunda-feira seguinte, quando ele acordou e foi para a cozinha esperando o Pio, o café pronto, encontrou só a garrafa vazia. Não tinha pão na mesa, nem a marmita no isopor. Eu estava sentada no sofá, de uniforme passado, bolsa no colo e a chave na mão. Olhei bem no olho dele e disse que estava saindo mais cedo, que tinha mudado o horário do trabalho, que ele que se virasse. Ele não entendeu, fez aquela cara de cachorro perdido. Tentou dar piti, perguntar se eu estava doida. Eu só levantei e saí. Foi assim que comecei, tirando de fininho tudo que eu fazia. Deixei de lavar a roupa dele. Passei a lavar só o que era meu e das crianças. Parei de encher o tanque de sabão. Se quisesse andar limpo, que botasse a mão no balde. E o almoço? Começou a ser só arroz e ovo. Comida de verdade só nos dias em que ele não estava. As crianças perceberam, claro. Mas eu disse que era economia, que a gente ia fazer um esforço. Eles acreditaram. E foi por eles que eu fui aguentando o veneno que veio depois. Porque Duda não engoliu fácil. Começou a fazer birra. Dizia que eu estava fria, que eu estava me achando, que estava ouvindo conselho de amiga encalhada. Começou a aparecer em casa mais tarde, mais bêbado, mais grosso. Teve uma noite que chegou gritando, chutando o balde de roupa suja. Disse que eu era uma ingrata, que se ele estava com outra era porque eu tinha virado uma pedra, que mulher que não dá carinho perde espaço. Ouvi calada. Só fui pro quarto, tranquei a porta e fiquei com as crianças assistindo o desenho. Mas enquanto ele fazia escândalo, eu agia. Fui na escola dos meninos, pedi transferência para a unidade perto da casa da minha mãe. Fui na empresa e solicitei mudança de turno. Comecei a mandar currículo para outros lugares e fui guardando dinheiro. Qualquer trocado que sobrava, eu punha num pote escondido dentro do armário de produtos de limpeza. Juntei moeda, fiz bico vendendo bolo de pote na portaria do shopping, peguei uma faxina no sábado com uma amiga. Tudo sem ele saber. Eu sabia que ele ia tentar me quebrar, que ia tentar virar os meninos contra mim, e tentou. Um dia falou pro nosso filho que eu era fria, que não queria mais a família unida, que ele era a vítima. E a criança, sem entender, começou a me olhar torto. Doeu. Doeu como se arrancassem um pedaço de mim, mas respirei fundo. Beijei a testa dele e disse que um dia ele ia entender. Que mãe não abandona, mãe protege. A gota d'água foi quando ele apareceu com a amante no portão de casa. Era sábado à tarde, eu estava lavando o quintal e ele chegou com ela no carro, janelas abaixadas, música alta, como se estivesse num desfile. Fiquei imóvel. As crianças viram, a vizinha viu, o bairro todo viu. Ela, com o cabelo escovado e batom vermelho, fez questão de me encarar. E ele no volante soltou um sorriso torto, como quem diz, perdeu. Naquela noite, esperei ele dormir na sala, largado no sofá, com cheiro de cigarro barato e álcool. Entrei no quarto, arrumei 2 malas, uma minha e outra das crianças. Peguei os documentos, os uniformes, algumas roupas e brinquedos. Não levei nada que tivesse nosso nome junto. Não queria lembrança, não queria história. Só queria ar. Peguei o dinheiro escondido, os cartões das crianças, as chaves da casa da minha mãe e saí. Mas eu não ia sumir como uma covarde. Eu ia deixar algo para ele lembrar para sempre. Peguei uma folha sulfite, escrevi com letra firme. Agora você vai precisar acordar às 4 da manhã. Colei na porta da geladeira, sem assinatura, sem drama, e fui embora. Na casa da minha mãe fui recebida com silêncio e um café quente. Ela me abraçou como quem já sabia, como quem esperou anos por aquele dia. As crianças foram para o quarto com os primos, rindo. E eu fui para o banheiro, olhei meu rosto no espelho e me vi. Pela primeira vez em anos, eu me vi. Eu estava lá, cansada sim, mas viva. E ele? Ele tentou. Tentou ligar, tentou mandar mensagem, tentou vir buscar os meninos. Mas eu já tinha falado com o advogado. Já tinha registrado o boletim.
Já tinha garantido que os direitos das crianças estariam protegidos e que ele não ia fazer chantagem emocional. Ele me chamava de louca, dizia que eu estava destruindo a família. Mas ele nunca enxergou que a destruição já tinha começado quando me mandou calar a boca na frente da amante. Agora ele ia sentir o gosto do abandono, só que diferente do meu, o dele ia vir com o peso da consciência, se é que ele ainda tinha alguma. Nos primeiros dias foi difícil. Acordar sem correr para fazer café, sem preparar marmita, sem dar conta de tudo sozinha, me deixava inquieta, como se faltasse alguma coisa. Era o vício da rotina, o costume de ser esquecida. O corpo ainda estava condicionado a servir, mesmo depois de escapar da prisão. Mas aos poucos, fui me permitindo reaprender. A cuidar de mim, a fazer um café só para mim, a sentar com calma, a escutar meu próprio silêncio. As crianças também sentiram. Perguntavam por ele com frequência. Queriam saber se ele ia vir buscar, se a gente ia voltar para casa, se era só uma briga. E eu, sem querer empurrar ódio para dentro deles, dizia apenas a verdade, que a gente morava ali agora, que aquela casa era um recomeço. Que quando alguém machuca demais, a gente não é obrigado a continuar perto só porque ama. Amor não é obrigação. Amor é cuidado. E quem grita, humilha, trai e mente, não está cuidando de ninguém. A casa da minha mãe era simples, mas acolhedora. A sala pequena virou nosso refúgio. Dormíamos juntos no colchão improvisado, os três enroscados. Às vezes eu acordava de madrugada com um medo bobo. E se eu tivesse feito besteira? E se fosse só uma fase? E se eu tivesse largado tudo por orgulho? Mas era só abrir o celular e ver as mensagens dele. Umas me xingando, outras implorando para voltar. Era a prova viva de que minha decisão estava certa. Gente arrependida que não muda de verdade só serve para recomeçar o ciclo da dor. E foi aí que comecei a reconstruir. Com as peças que sobraram, peguei mais uma faxina. Consegui uma vaga melhor no trabalho. Troquei o corte de cabelo. Voltei a fazer as unhas. Comecei até a estudar de noite num curso técnico na escola pública do bairro. Era cansativo. Mas eu sentia orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que minha vida era minha. E isso não tem preço. Um dia, cruzei com ele no mercado. Estava com a mesma camisa furada de sempre, a barba mal feita, os olhos fundos. Me viu empurrando o carrinho com meu filho e tentou vir puxar assunto. Disse que estava com saudade, que aquela mulher que ele se envolveu era uma peste, que ele só queria voltar para o começo. Eu olhei para ele e sorri. Mas não era aquele sorriso de esperança. Era o sorriso de quem venceu, de quem sobreviveu ao descaso, de quem nunca mais vai se abaixar para colher migalha. A resposta que ele merecia eu dei com o silêncio, com a minha ausência, com a vida nova que eu construí sem precisar derrubar ninguém, sem fazer escândalo. Porque a verdadeira vingança de uma mulher que foi esquecida é ser lembrada como alguém que teve coragem. Coragem de sair, coragem de seguir, coragem de não se destruir para sustentar o conforto de outro. Se você chegou até aqui comigo, é porque essa história mexeu com você. E se tocou, eu te peço, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente desabafa, se cura e se fortalece junto. Porque ninguém mais vai mandar você calar a boca. Aqui, sua história importa.